que vocês vão aprender hoje, pessoal? Vamos aqui para a nossa placa. O que vocês vão aprender hoje? TMTD em optoacoplador ou também fotoacoplador, né? Algumas pessoas falam optoacoplador, outras pessoas falam fotoacoplador. Já adianto para vocês, né, que as duas maneiras estão corretas, as duas maneiras se referem ao mesmo princípio de construção, que é esse componente aqui, ó. Esse componente aqui, deixa eu só ligar a luz aqui para ficar mais visível, ó. Esse componente aqui, na verdade, eu tenho três, ó. 1, 2, 3 componentes que são chamados optoacoplador ou fotoacoplador, que é a mesma coisa. Depois você vai entender o porquê, né, que é a mesma coisa também. Estou me referindo à mesma coisa porque é emissão de luz. E a outra coisa também que você vai aprender é o seguinte: você vai entender sobre a importância desse componente no circuito eletrônico, uma placa eletrônica, o porquê que ele é presente, qual que é a principal função dele aqui no circuito. E, principalmente, a importância e o que vocês desejam também é saber testar, né? Porque o técnico que não sabe testar também não vai ter como analisar se aquilo está bom. Você pode entender como ele funciona, mas se você não saber testar, também não vai adiantar nada. Então, hoje você vai entender como ele funciona, o que é, para que serve e também como testar, e não somente de uma maneira. Eu vou ensinar você a testar de 3 maneiras diferentes para que você possa, sim, de fato, saber testar esse componente utilizando o que você tem na sua bancada. Por exemplo, eu tenho só um multímetro e uma fonte. Você vai saber testar também. Eu já quero avançar mais um pouquinho, quero usar um gerador de sinal. Você vai também saber testar isso aqui. Então, é muito importante, é interessantíssimo você saber porque dá bastante problema. E aí, no caso, se algum desses componentes, uma fonte chaveada ou qualquer circuito eletrônico, der problema, consequentemente, o mau funcionamento total da placa vai ocorrer. Então, é top o conteúdo, então não perca por nada. Hoje é sobre optoacoplador que nós vamos aprender, além de tudo, né? Entender o que é e também saber testar. Entendido, pessoal? Gostaram do conteúdo? Bora aprender, que é isso que vocês querem, né? Eu tenho certeza que é isso que vocês querem para a aula de hoje. Bora para cima, como o David acabou de falar, né? Então vamos aqui para a nossa lousa, né? Vamos pegar aqui a lousa e aí você vai entender sobre o componente. Eu vou deixar aqui o nome, né? Que componente é esse, o porquê que nós chamamos opto ou foto. Lembrando, se você fala optoacoplador, se você fala fotoacoplador, não está errado, está tudo certo. É apenas maneiras de falar a mesma coisa. São sinônimos, vamos dizer assim, né? Então, optoacoplador, né? Optoacoplador. Então, optoacoplador ou fotoacoplador, vamos colocar aqui, ó, foto. Eu estou me referindo à mesma coisa. Por quê? Observando o seguinte aqui, então, já tirando a primeira dúvida para quem tem, né? Muito obrigado aí, João Alves, pela doação. Opto e foto, eu estou referindo à mesma coisa. Por quê? Opto vem de óptico. E foto vem de fóton. Óptico é o quê? Emissão de luz. E fóton também quer dizer luz. Então, optoacoplador, óptico, emissão de luz. Fóton, também estou me referindo à luz. Aí que vem o princípio do optoacoplador, por exemplo. Então, eu vou começar a adotar agora, então, optoacoplador, mas se você quiser falar fotoacoplador, está a mesma coisa. Então, a partir de agora, vocês sabem que é a mesma coisa, eu vou começar a me referir, que eu tenho o costume de chamar de optoacoplador, ou até mesmo apenas opto, né? Então, é o seguinte, o optoacoplador, né, no caso, é um trava-língua também, né, Ju? Optoacoplador. Técnica de manutenção, teste de produtivo e optoacoplador. É um trava-língua para quem tem a língua presa, aí é doído. Mas ele tem uma função, né, de isolar partes em uma fonte chaveada, por exemplo, né? Eu tenho circuitos, uma fonte, por exemplo, que é isolado. Porque, por exemplo, olha aqui, ó. Vamos pegar para você ver a placa aqui, ó, para você entender o que eu estou referindo, né?
Então eu tenho uma placa aqui, ó, que eu tenho parte primária. Aqui embaixo vai dar para ver melhor, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui que eu tenho uma divisão aqui, ó? Ó, eu tenho uma divisão aqui e até tem uma escrita aqui, ó. Ó, secundário e primário. Vem de primário e secundário. É exatamente em uma placa eletrônica eu tenho o circuito primário, ó, circuito primário e o circuito secundário. Beleza. Então o circuito primário é isolado do circuito secundário. Ok, professor, mas por que você está falando isso? Logicamente que isso é feito para separar, por exemplo, o circuito de alta potência do circuito de baixa potência. Por quê? Se eu tenho um circuito de baixa potência, baixas tensões, baixas correntes, por exemplo, quando eu tenho uma ligação elétrica, se eu tivesse no caso, poderia danificar, poderia ter interferências no caso. Por isso que em uma placa eletrônica, nós separamos, por exemplo, a parte quente da parte fria, também algumas pessoas se referem a quente, frio, hot, cold. Então, tudo isso nós referimos também a primário e secundário. Então, primário e secundário são isolados em uma fonte chaveada, em uma placa eletrônica. Não somente nessa, por exemplo. Eu tenho outra placa aqui também, ó. Dá para observar aqui também, ó. Tá vendo que eu tenho uma serigrafia na placa aqui, ó, que vem aqui, passa aqui, ó, passa aqui, hot, cold, tá vendo, ó? Quente, frio. Então tá separando também a parte primária da parte secundária, ó. Tá vendo aqui embaixo também? Eu tenho aqui a serigrafia também, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Então, eu não tenho nenhuma conexão elétrica entre primário e entre secundário, entre cold e hot, entre quente e frio. Eu não tenho conexão elétrica, ou seja, não tenho conexão física entre primário e secundário, entre hot e cold de uma placa. Mas o que acontece? O primário, ele tem que saber o que está acontecendo no secundário e assim por diante, né? Eu preciso que alguém me passe essa informação, só que de imediato eu não tenho nenhuma conexão física, eu não tenho nenhuma conexão elétrica, né? No caso, entre primário e secundário, hot, cold, como vocês preferirem falar. Aí que vem, olha só para você ver nessa placa branca aqui que dá para ver um pouco melhor. Aí que vem os óptos. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho hot, cold. Então eu falei que não tem nenhuma conexão elétrica entre quente e frio, primário e secundário de uma fonte. Mas, olha só, eu tenho aqui de um lado do ópto está conectado no hot, do outro lado do ópto está conectado no cold, que é frio. Aqui nesse outro também aqui, ó, eu tenho aqui, ó, tá vendo aqui o ópto? Eu tenho 3 óptos aqui e ele está conectado justamente aqui, ó. De um lado está conectado no primário, no secundário, o outro lado no primário. Ué, professor, mas você não falou que não tem nenhuma conexão elétrica entre o primário e o secundário de uma placa eletrônica? Aqui na outra placa também para você ver, ó. Olha só, eu tenho a separação aqui também, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho a separação aqui também. E isso aqui são óptos acopladores. Então, eu tenho a separação, mas eu tenho o ópto que está fazendo a ligação. Isso mesmo, professor. Ué, mas você me disse que não poderia ter nenhuma conexão elétrica entre primário e secundário, entre hot e cold? Exatamente. Eu falo e ainda afirmo. Por que que então tem isso aqui, por exemplo? Ou até mesmo isso aqui, que é a mesma coisa, né? Então aqui eu tenho uma conexão elétrica, eu tenho aqui uma conexão elétrica entre primário e secundário, eu tenho aqui uma conexão física entre primário e secundário? Não. Não tenho. Eu tenho aqui, internamente, a um optoacoplador, uma comunicação, vamos dizer assim, né? Uma comunicação através de luz. Então eu tenho aqui, ó, hot e cold, eles são circuitos isolados eletricamente, mas ele tem a comunicação através de luz, que é feito internamente ao circuito. Beleza? Então, ó, hot, cold, primário e secundário, eles não têm nenhuma conexão elétrica física, mas eu vou ter uma conexão por luz
para que eu possa entender o que acontece aqui, eu preciso que passe a informação para cá. Mas nada fisicamente, nada eletricamente, mas sim através de luz. Conseguiram entender, pessoal, a função aqui do opto? Tá dando para entender aí, pessoal? Tá dando para entender? Tá dando para compreender? Beleza, então. Se tá dando, eu vou continuando ali para vocês entenderem e visualizar. Então, professor, resumindo aqui, o optoacoplador, ele não vai ter conexão elétrica? Não, não vai ter conexão elétrica, porque é apenas de um lado eu tenho algo, que você vai ver aqui agora, e do outro eu tenho algo. E aqui a comunicação desse lado para esse é através de luz. Vamos observar aqui agora, juntamente na lousa. Vamos pegar aqui, ó. Então eu vou representar aqui, eu vou desenhar para vocês, né, a simbologia. Vamos fazer a simbologia aqui de um optoacoplador. Ó. Vem aqui, então eu tenho aqui os terminais. E aí eu tenho aqui também outros terminais aqui, de um lado do outro. Beleza, vamos pegar aqui, ó. Vou fazer aqui agora, aí vocês vão se localizando aqui, ó. Ó, vamos trazer o desenho aqui bem caprichado. E aí aqui desse lado eu vou ter isso aqui, ó. Beleza. Vocês já estão se localizando aqui. O que que é isso, né? Vamos pegar aqui, ó. Fazer aqui. Fazer bem caprichado o desenho para ficar bem visível mesmo. Pronto. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4. Quais são os terminais, né? Quais são os terminais aqui de um opto? Observando primeiramente a simbologia aqui, né? Eu tenho aqui algumas coisas que vocês já compreenderam aqui, né? Dá para visualizar o que é composto um optoacoplador. Então eu tenho um lado A, vamos dizer assim, né? Eu tenho aqui um LED e o lado B eu tenho o quê? O que é esse lado B aqui, vamos dizer assim, que acompanha o pino 3 e 4? É um fototransistor. Isso mesmo, eu tenho um fototransistor. Já a gente vai entender como ele se comporta. Basicamente, ele é como se fosse um transistor BJT normal, só que a base dele, que é o terminal dele de entrada de habilitação, ele é excitado através de LED, através de emissão de luz, melhor dizendo, né? Então esse lado aqui, ó, eu tenho um transistor BJT, mas com que a base dele, ao invés de eu ter a base ainda pertence, só que a base não é excitada através de corrente, mas sim através de uma emissão de luz vinda desse LED aqui. Beleza? Então, eu tenho ali as entradas e eu tenho a saída, e de um lado eu tenho um LED, do outro lado eu tenho um fototransistor. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou até copiar esse desenho para não ter que desenhar novamente, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vou até duplicar. Vou copiar ele aqui e eu vou jogar aqui no outro aqui para não ter que desenhar novamente. Então, o que eu tenho aqui então? Vamos colocar ele no meio. Vou pegar aqui no meio, para ficar visível aqui para vocês. Então, inicialmente, o que eu tenho aqui? Eu tenho um LED. Isso aqui, eu tenho um LED. Beleza. E desse lado aqui, eu tenho um transistor, na verdade é um fototransistor. Por que fototransistor? Porque justamente, só arrumar aqui, ó. Justamente, ele é excitado através de luz. Fototransistor. Beleza. E a junção de um LED com um fototransistor é o chamado optoacoplador, ou fotoacoplador, né? Como eu já falei no começo da aula. E o mais importante de tudo, né, que eu estou me referindo desde o começo da aula, é o seguinte:
esta etapa aqui, ó, isso aqui, vou colocar de outra cor. Ó, isso aqui, eles são isolados. O terminal 1 e 2 é isolado do 3 e do 4. Eu tenho uma isolação. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho uma isolação. São isolados. Justamente o que acontece então? Olha que interessante. Olha que interessante. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar o funcionamento ali no caso. Eu tenho, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, um circuito de controle que ele normalmente é de baixa tensão. Que normalmente está conectado de um lado aqui, ó. Beleza. E eu tenho um circuito controlado. Vamos colocar aqui do outro lado, ó. Eu tenho um circuito de controle e eu tenho algo para ser controlado. Então eu também tenho um circuito controlado. Que, vamos colocar aqui que ele é de alta tensão. Agora imagine o seguinte. Aí é conectado aqui, ó. Imagine o seguinte. Imagine se não houvesse um optoacoplador, que no caso ele é isolado, né? Eu teria que fazer um controle de uma tensão mais alta e isso, consequentemente, não seria nada bom, né? Imagina eu com uma tensão bem baixinha, tentando controlar algo de tensão alta, com muitos ruídos, com altas dissipações de potências. Consequentemente, eu iria ter interferências no meu circuito de controle. Ou até mesmo, né, aonde que eu tenho maior possibilidade de defeito? Aonde que vocês acham, né, pessoal, que eu tenho maior possibilidade de defeito em uma placa eletrônica? No lado frio, vamos colocar aqui, ó, cold, ou no lado hot? Qual que é a possibilidade de ter ali, a maior possibilidade de ter defeito, né? Aonde você acha? Aqui no circuito de alta tensão ou no de baixa tensão? Qual que vocês acham? No hot, exatamente. O circuito onde há maior possibilidade, por exemplo, de um curto-circuito é no hot, onde eu tenho altas tensões. E aí o que acontece, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, se eu não tivesse uma isolação entre hot e cold, e aqui desse um problema, por exemplo, um curto-circuito, por exemplo, se eu desse um curto-circuito aqui, o que aconteceria com o meu circuito de controle também? Vamos ver se vocês estão antenados. Se acontecesse algum curto-circuito aqui, por exemplo, uma falha na alta tensão e eu não tivesse uma isolação entre cold e hot, uma explosão, com certeza, mas como eu tenho uma isolação aqui, eu iria danificar apenas um circuito apenas, que é o circuito de alta tensão. Por quê? Eu tenho uma isolação aqui, ó. Então, se acontecer alguma coisa de curto-circuito na alta tensão, na parte hot, como eu tenho isolação, eu não tenho nenhuma conexão elétrica e sim apenas emissão de luz, eu centralizaria, no caso, o meu defeito somente na parte de alta tensão. E aí o hot apenas ficaria defeituoso e, consequentemente, a chance do controle estaria bom. É isso que acontece, por exemplo, nos circuitos de controle. Por exemplo, onde eu tenho um microcontrolador que vai enviar sinais para um circuito de potência.
entre o circuito de potência e o microcontrolador, eu tenho, por exemplo, um ópto que separa isso. Porque se der algum problema no circuito de potência, lá nos GBTs, por exemplo, não vai danificar o meu microcontrolador, porque sabemos que se danificar o microcontrolador, aí já era a nossa felicidade ali, né? Então, pessoal, é o seguinte, o princípio do optoacoplador, que é esse componente aqui, é exatamente isso. Isolar cold e hot, mas isolar de uma maneira que mesmo assim eu tenha uma comunicação. E essa comunicação é através de luz. Entendido, pessoal? Então, a única comunicação que eu tenho de um lado com o outro é através aqui, ó, de luz. Luz. Nenhuma conexão elétrica, nada de nada físico ali. Isso aqui, ó, é isolado, não tem nenhuma conexão que eu fale ali, ó, tem uma trilha ali dentro? Não, não tem. É apenas uma emissão de luz. Entendido? Tá dando para entender? Ele isola, tipo assim, função principal, isola parte alta de parte baixa, parte quente de parte fria, primário e secundário, justamente para que eu não tenha essa, vamos dizer assim, preocupação se caso acontecer de errado ali na parte de controle, de potência, não afete também o circuito de controle. Só que é o seguinte, eu preciso ter informações daqui para cá. E quem que vai me enviar isso? E daqui para cá também. E quem que vai ter essa comunicação? Quem que vai transmitir essa comunicação? O opto. Só que nada através de elétrica, mas sim através de luz. É isso que vocês têm que entender. Tá bom? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui para vocês entenderem ainda mais. Aqui, ó, já dá bem que eu já deixei aqui, ó. Então, quais são os terminais, né? Quais são os terminais? Vamos entender aqui sobre o funcionamento agora. Vamos colocar aqui, ó. Funcionamento. Primeira coisa, quais são os terminais que eu tenho ali, né? Vimos que eu tenho ali, só vou apagar aqui, ó, que aqui é o contrário, tá? Vamos pegar aqui. Aqui no caso, né? Ele é o 3 aqui embaixo e o 4 é aqui, ó. Beleza? Então, quais são os terminais que eu tenho aqui, ó? Terminal 1 é o anodo. Terminal 2 é o catodo. Terminal 4, vamos colocar 3, né? É o emissor. E terminal 4 é o coletor. Então, só aqui nos terminais a gente consegue novamente visualizar quais são os componentes que eu tenho aqui, né? Então, esses dois aqui, referente a isso aqui, é um LED. Esses dois aqui, referente a isso aqui, é um transistor BJT. Só que, no caso, como eu já me referi, é um fototransistor. Beleza. E aí o seguinte, o LED. O que é o LED? Vocês já sabem, né? Mas vamos mostrar aqui para você entender. Então, o LED é um componente que emite luz. Emissor de luz. Então, quanto maior a corrente em um LED, maior a emissão de luz. Maior a emissão de luz. Então, tem uma baixa corrente, eu tenho menos emissão de luz. Eu aumento a corrente, eu tenho mais emissão de luz. Beleza. Então, o LED, ele é um emissor de luz, que quanto maior a corrente, maior será a sua emissão de luz. Maior a sua luminosidade, vamos dizer assim. Então, beleza. O LED é simples, você já entende ali. Agora, o transistor, que é essa parte aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Que é o fototransistor. Beleza, o fototransistor, vamos imaginar o seguinte, é como se fosse um transistor BJT mesmo. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Transistor BJT. Lembra do transistor BJT, ó? Eu tenho aqui, que no caso é um transistor, seria no caso um transistor NPN. Eu teria a base aqui, o coletor aqui, o emissor aqui.
Só que no fototransistor, a base ela não é ligada através de corrente. A base ela é acionada através de luz. Luz. E quando eu estou me referindo à emissão de luz na base desse transistor, fototransistor no caso, ela tem a função de excitar a corrente entre coletor e emissor. Então, conforme eu tenha, por exemplo, uma corrente chegando ali, na verdade, uma emissão de luz chegando aqui na base desse transistor fotoóptico, eu terei o quê? Uma corrente maior entre coletor e emissor. Então, aqui é o seguinte, ó, o fototransistor, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter emissão de luz, aonde é a base, para que ele tenha uma corrente entre coletor e emissor. Opa, beleza, então dá para associar aqui agora o LED com o fototransistor. Então, professor, você me fala que o LED ele é emissor de luz. Sim, o LED é um emissor de luz. E o transistor, o fototransistor, ele circula a corrente entre coletor e emissor quando eu tenho emissão de luz chegando na base dele? Exato. E como que é o comportamento dele quando eu tenho uma baixa emissão de luz aqui? Eu terei uma baixa corrente. E como que é o comportamento dele quando eu tenho uma alta emissão de luz ali? Uma alta corrente. Então é o seguinte, olha só. O LED ele pode variar a corrente e variando a corrente ele tem mudança de emissão de luz. Show de bola. O fototransistor ele vai ter variação de corrente entre coletor e emissor quando há uma variação de luz chegando na sua base. Então casou, é o casal perfeito aqui. É justamente isso que eu queria. Eu preciso de uma isolação, eu vou ter, porque luz é isolante, já é algo que eu vou conseguir comunicar isoladamente. E eu tenho um transistor que ele age, ele responde através de luz, casou, deu certo. É um casal perfeito para o que eu quero. O LED vai emitir luz, o transistor vai receber essa luz e vai conduzir entre coletor e emissor. E aí essa condução de corrente vai me trazer uma informação, vai me levar essa informação para outro lugar lá. Tá entendendo, pessoal? Tá conseguindo compreender? Tá dando para entender a lógica ali? Então o LED emite luz e o transistor recebe a luz e conduz, casou. Casal perfeito. É isso que eu queria. E outra, aquela comunicação assim, ó, de longe, ó, por telefone, ó, tá bem aí? Aham, tá. Então beleza. Não vai ter problema nenhum, não vai ter briga. Aquele casal que é casal à distância, vamos dizer assim, é namoro à distância. Não vai ter briga, não vai ter nada. A corrente vem de uma fonte do primário. A fonte do primário vai alimentar ali o LED. E a tensão e corrente do secundário vai alimentar o transistor. E aí, com base nisso, eu terei uma informação para onde está indo essa corrente, por exemplo. Beleza, então vamos seguindo aqui agora. Então, por exemplo, o fototransistor, né, que é a base principal aqui. Vamos pegar aqui agora para você entender aqui novamente. O fototransistor, né? Ó, fototransistor. Vamos entender o seguinte. Vou colocar de lado aqui. O fototransistor, ele é o seguinte. Quanto maior a emissão de luz em sua base, maior emissão de luz recebida na base, maior será a condução entre coletor e emissor. Ou seja, maior será a condução entre coletor e emissor aqui, ó, maior a corrente. Beleza. Então aqui eu tenho exatamente isso que eu quero te passar. Então vou voltar aqui para a placa para você entender o seguinte, novamente, né?
Vamos pegar aqui a placa para você entender. Eu tenho o lado hot e eu tenho o lado cold. Ó, vamos pegar de aqui, ó. Hot, cold. Hot é o frio. Cold é hot, frio. Cold é frio, hot, quente. Primário e secundário. Então, o que eu estou falando? Eu preciso que eu receba uma informação no primário, o que está acontecendo no secundário. E como que vai acontecer isso? Através de um sinal que eu tenho aqui, eu terei o quê? Uma emissão de luz maior ou menor. Eu terei uma emissão de maior ou menor, consequentemente, lá no lado B, que é no lado do fototransistor, terá uma maior condução. E aí o que acontece? Por exemplo, né? A tensão de saída da fonte, do lado secundário, do lado da saída, aumentou, por exemplo. Subiu. E quem faz a regulagem desta tensão é o CI. Como que ela que fica lá no primário, por exemplo? Como que ela vai saber se está tudo desconectado eletricamente? É através do ópto. Por quê? Se diminuir a tensão aqui, a condução do LED vai ser menor. A condução do LED sendo menor, o que vai acontecer? O circuito integrado vai ler essa menor condução e vai tomar as devidas precauções, as devidas atitudes, vamos dizer assim. Mas lembrando, né? Lembrando, as tensões que são alimentadas, tanto o LED, tanto o coletor emissor do transistor fototransistor, né? São isoladas. Uma vem de um lado, outra vem do outro. Só que essas informações de corrente que acontecem vão para um CI, vão para um circuito integrado, e aí sim vai ter as devidas precauções, as devidas ações a ser realizadas no circuito. Lembrando, né? É o seguinte, lembrando, um ópto, ele está ali no circuito para diversas funções, né? Mas para o mesmo princípio. Tem diversos óptos, por exemplo aqui, eu tenho 3 óptos, cada um é para uma função. Só que o mesmo princípio desse é o mesmo, que é isolar hot e cold. Isolar primário e secundário. Tenha em mente agora, né? Isso. A função principal é exatamente isolar. Entendido, pessoal? Então vamos seguindo aqui, né? Vamos seguindo aqui. Professor, tá, agora eu já sei que a função do ópto é isolar, é também transmitir uma corrente através de uma emissão de luz, é também que através dessa emissão de luz, algum circuito integrado vai fazer uma leitura para tomar as devidas ações, né? Beleza. Mas como que eu testo esse camarada ali, né? Como que eu testo esse camaradinha? Como que eu faço os testes? Como que eu realizo o teste? Porque justamente o que eu preciso para testar isso? Vamos pegar aqui, ó. O que eu preciso para testar esse camarada aqui, ó. Vamos pegar aqui novamente. Só vou apagar aqui novamente, que é ao contrário, né? O que eu preciso? Só para você entender. 4, 3. Logicamente, para testar esse componente, eu tenho que testar os dois juntos. De um lado eu tenho o LED, do outro eu tenho um fotoacoplador. Beleza. Eu posso vir aqui e colocar uma fonte e testar o LED? Posso. O LED vai ter em torno de 1.9 de consumo, 1.2, 1.3, dependendo do LED. E aí eu estou testando, eu ponho a fonte aqui, limito uma corrente específica, já a gente olha o datasheet, e aí eu testo o LED, eu vou ver lá se tem corrente, vou ver se tem exatamente o valor da tensão dele, que é 1.2, 1.3, e aí eu vejo e analiso. Só que e aqui no secundário? Aqui na parte do fototransistor, como que eu analiso isso? O ópto não é somente uma parte, eu preciso entender as duas partes. Até porque se eu tiver algum defeito aqui, não vai me adiantar em nada. O LED pode estar bom, mas se o transistor estiver ruim,
não vai me adiantar em nada. E vice-versa. Se o transistor estiver bom e o LED estiver ruim, não vai me adiantar em nada. Eu preciso testar os dois. Lembrando, para quem aí testa somente usando o multímetro, eu venho lá, coloco o multímetro, testei o diodo, o LED, beleza. Aí eu venho aqui com o multímetro do outro lado, testei o transistor. Opa, mas peraí, como que você testou o transistor com o multímetro ali, se você não tem emissão de luz aqui e ele precisa de luz para conduzir e eu não consigo vir com a luz internamente porque está tudo interno? Como que eu vou fazer para testar isso? É justamente isso que você vai aprender aqui agora. E não somente uma maneira. Você vai aprender 3 maneiras de você testar isso. 3 maneiras de você testar o fotoacoplador ou o optoacoplador que você pode estar se referindo, né? Primeira forma que nós vamos testar, utilizando somente a fonte de bancada. E aí o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui, ó. Estou com o datasheet de 1 aqui, ó. Datasheet de 1 aqui. E aí eu preciso saber o seguinte, quais são os limites de tensão e corrente desses componentes aqui, por exemplo, né? Eu não posso aplicar qualquer tensão, não posso aplicar qualquer corrente. Eu preciso entender qual que são os limites. E aí, aonde que eu vou ver isso? Justamente aqui no datasheet. Eu venho aqui embaixo e verifico uma tabela. Ó, tabela aqui, ó, do diodo. A máxima tensão 6 volts, a máxima corrente que eu posso 30 mA. O que eu posso mais aqui também? Com relação ao transistor, a máxima tensão entre coletor e emitor é 70, a máxima tensão entre emissor e coletor é 5, a máxima corrente é 30 mA. Então, olha só, importantíssimo isso aqui. Eu não posso aplicar mais que 30 mA nem no transistor, ó, nem no transistor. Vou até colocar aqui, ó, e vou fazer aqui para importantíssimo isso aqui, ó. No transistor eu não posso maior que 30 mA e no diodo também não posso maior que 30 mA. Beleza, essa informação é importante. No diodo eu não posso aplicar uma tensão maior que 6 volts e vamos dizer assim que no transistor também eu não vou aplicar 70, mas eu não posso aplicar reverso maior que 5 volts também ali. É informação importantíssima. Muito importante. E aí, aqui embaixo, tem outras informações que é de ligar. O que é que eu estou me falando aqui? Quando o diodo está conduzindo, ele tem uma corrente de 10 mA e eu terei uma tensão de 1.2 a 1.4. É essa tensão que vai aparecer na minha fonte quando eu aplicar uma corrente de 10 mA e uma tensão, por exemplo, de 5 volts. Eu vou aplicar, por exemplo, uma corrente de 10 mA, ali de consumo do LED tem que ser próximo a 1.2 no diodo. Agora, no transistor eu posso também aplicar uma corrente que não pode ser acima de 30 mA e também não pode ser tão abaixo, porque senão ele não vai saturar. Então, eu vou colocar em torno de 15 a 20 mA ali no transistor também. Então, voltando ali, agora que eu já sei as informações, o que eu quero mostrar aqui agora? Então, seguinte, ó, então o LED, vamos anotar aqui, ó, o LED, ele não pode ter uma IF, vamos colocar aqui ó, a máxima corrente dele é 30 mA, e ele está me falando que quando é 10 mA, ele vai ter em torno de 1.2 volts de consumo. Ele vai ter 1.2 de consumo com base no datasheet. E aí o seguinte, o que eu vou fazer para testar utilizando a fonte de bancada? Eu regulo a fonte de bancada e aplico no máximo 30 e vejo se vai ter condução. Como que eu vou ter condução ali? Eu tenho que ter aproximadamente 1.2 volts na fonte mostrando isso. Vamos fazer aqui agora só a parte de um lado, depois você vai entender juntando os dois lados. Vamos pegar aqui agora. Ó. Vou pegar aqui a placa. Pronto. Ó. O que eu vou fazer aqui agora?
eu vou aplicar uma tensão, vamos pegar aqui, ó. Vou aplicar uma tensão aqui, 5 volts, já vai ser o suficiente. Só que o importante do LED ali, também, né? Vamos colocar até menor, que eu vou testar direto. Vamos colocar, pode ser 5 volts. 5 volts ali, ó. E aí a importância de você regular a corrente, ó. Regula a corrente aqui, ó. 20 mA aproximadamente, ó. 20 mA ali, ó. Pronto. 20 mA, 19, já vai ser o suficiente. E aí o que nós vamos fazer aqui agora, ó? Vamos pegar essa aqui. No ópto, vamos pegar essa aqui mesmo. Vou pegar essa aqui mesmo. Não sei se você vai conseguir visualizar, mas eu tenho exatamente aqui, ó, uma bolinha. Vamos ver se você vai conseguir enxergar ali, ó. Eu tenho uma bolinha aqui, ó, que representa o terminal 1. Terminal 1. O terminal 1 é o quê? É o anodo. Então o outro é o cátodo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma tensão positiva aqui e negativa aqui. E aí o que eu vou fazer? Ó, com a fonte positiva eu vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, de um lado. Pronto. E negativa eu vou do outro, ó. Olha só para quanto que abaixou a minha fonte lá. Tá vendo? Olha só. 1.2 volts. Vamos ver se vocês pegaram. O que quer dizer aquele 1.2 volts, pessoal? O que quer dizer o 1.2 volts ali, ó, que eu acabei de mostrar ali, ó, na fonte. Tá vendo, ó? Coloquei, foi lá para 1.2, ó. O que quer dizer esse 1.2? Isso quer dizer o quê? Que o LED tá bom ou tá ruim? Exatamente o Roberto Carmo falou. É a condução do diodo. O LED tá ok. O LED ele tá ok. Só que, né, eu tenho que testar do outro lado. Daí eu tenho uma outra maneira também para utilizar isso. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, tentar colocar aqui de um lado do outro. Vamos ver se vou tentar colocar um terminal aqui só para eu conectar a ponteira. Vamos ver se eu consigo conectar separado aqui. Aí, eu acho que consegui. Pronto. Tá dos dois lados ali. Então, 1.2 ali, eu vou baixar a corrente, por exemplo. Ó. Vou colocar baixar a corrente aqui, ó. Para baixinho, por exemplo. Tá 4 mA. E aí, como que eu vou testar do outro lado? Para ver se tá tendo, por exemplo, uma condução maior ou menor do transistor optoacoplador do outro lado. Como que eu vou fazer isso? Exatamente da maneira que eu vou mostrar aqui agora. Eu pego o multímetro, coloco na escala de resistência, venho com as ponteiras aqui, ó, positivo e negativo aqui, ó, seguro. E aí eu tenho uma resistência de 249, vamos colocar aqui, tá brilhando, ó, 250 aproximadamente. Se eu aumentar a corrente, ó, olha o que acontece. Ela tá aumentando e diminuindo, ó. Tá vendo? Fui para 15, foi para 150. Fui para 20, foi para 143. Fui para 25 e cada vez mais diminuindo. Se eu abaixar, sobe. Se eu aumentar a corrente, desce. Sobe, desce. Tá vendo que o multímetro está acompanhando aqui, ó, a mudança de corrente? Então, se eu aumentar a corrente, ó, vou colocar 28, 30, por exemplo. Está em 109 ohms. Se eu abaixar, por exemplo, para 8, foi para 200 ohms. Então, quanto menor a corrente, maior será a resistência entre coletor e emissor. Ou seja, menor será a condução. Ou seja, uma conclusão que eu tive aqui agora. O que aconteceu aqui, ó? Conforme eu fui aumentando a corrente no LED, a resistência entre coletor e emissor do fototransistor foi se alterando também. Conforme aumentava e diminuía a corrente,
a resistência aumentava e diminuía aqui também. Consequentemente, o que está acontecendo? A emissão de luz está aumentando e diminuindo, consequentemente, a condução entre coletor e emissor também está aumentando e diminuindo. E é exatamente isso que acontece num optoacoplador que esteja bom. Deu para entender, pessoal? Tá dando para entender? É inversamente proporcional, né? É desse jeito que a gente vê a condução. Um dos jeitos, né? Eu vou mostrar mais dois. Só o ouro. Show de bola. Deu para entender então? Show de bola então. O que eu vou fazer aqui agora? Ah, professor, mas essa está na placa. E se tiver fora, como que eu testo fora? Olha só o circuitinho que eu preparei aqui para você. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Então, na placa eu já testei utilizando a fonte. Como que eu vou testar agora, por exemplo, um opto? E aí aqui você vai visualizar ainda melhor o funcionamento. Eu coloquei um LED ali, pessoal, para você ver a condução. Você vai ver a condução do opto exatamente através da emissão de luz. Aí vai ficar mais visível ainda para você entender. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei aqui, no caso, resistores para limitar a corrente, tanto do LED, tanto também aqui do LED da entrada. Esse LED aqui é só para você ver como ele vai conduzir. E aqui eu coloquei para realmente garantir com que a corrente, no caso, permaneça na margem segura, né? Aqui eu sei que eu tenho que ter no máximo 30 mA, então por isso que eu vou respeitar isso através do resistor. Eu calculei o resistor através da corrente que eu quero. Então, por exemplo, né? Qual que é o valor desse resistor aqui para você ver, ó? Esse resistor que eu tenho aqui, ó, vou montar o circuito para você entender. Vamos pegar, vou apagar aqui, ó. Vou copiar novamente. O circuito que eu montei ali é exatamente isso aqui, ó. Eu peguei, coloquei um resistor. Na verdade, eu vou diminuir um pouco para você entender o segundo procedimento. Então, esse procedimento aqui é só com a fonte. E aí, usando um LED. O que eu fiz aqui, ó? O que eu vou fazer também? Só para você entender o circuito que eu montei. Eu tenho um resistor conectado aqui de 180. E aqui eu tenho outro resistor de 300. Obrigado por lembrar aqui. Então eu tenho outro resistor de 330 ohms. E aí eu vou alimentar com quantos volts, pessoal? Quantos volts eu vou alimentar esse circuito? Eu vou alimentar com a minha fonte e aí eu vou alimentar com 5 volts. Beleza. E aí o que eu fiz? Eu coloquei um LED aqui para eu ver a condução realmente acontecendo, que é o LED vermelho ali. Um LED que está ligado, vai estar ligado ao GND. E aqui o 2 também vai estar ligado ao GND. Esse é o circuito para que você possa testar também e visualizar a questão da condução e o teste do optoacoplador. Vamos fazer esse teste aqui agora? Ó. Então vamos ver aqui, ó, só para você entender o circuito agora. Ó. Vamos pegar aqui, ó. O resistor de 330 está aqui, ó, ligado aonde? No coletor do fototransistor. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá ligado exatamente aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouco a emissão de luz aqui, ó. Pronto. Ó, só para você ver aqui, ó. Esse resistor aqui tá ligado no coletor do fototransistor. E aí o emissor está saindo para o LED aqui, que é onde eu vou conectar o GND. Aqui na entrada do LED do optoacoplador, eu coloquei um resistor de 180 ohms. E aí esse resistor vai limitar também a corrente que eu estarei aplicando no LED do optoacoplador. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu sei que o limite de corrente da fonte, vamos para a fonte ler agora. Vou pegar a fonte aqui agora. Eu sei que o limite é 30, então já vou colocar o limite para não danificar. O limite dos LEDs é 30, então vamos colocar em 30 aqui, ó, para que eu não danifique o meu circuito.
na hora do teste. Agora não vou precisar do multímetro mais não. E aí eu vou colocar o quê? 5 volts. Já está 4.9, 5 volts aqui, ó. Pronto, 5 volts. E aí eu vou alimentar o quê? Esses dois aqui, ó, que vão alimentar, eu vou alimentar com o positivo. Tá indo para o mesmo local, só que aí eu vou alimentar com o positivo aqui, ó. Pronto, ó, positivo. Pronto, tá vendo ali? Positivo. Tá indo aqui, um resistor tá indo para a entrada do ópto, o outro tá indo lá para o coletor do fototransistor. O negativo, deixa eu só pegar aqui o seguinte. O negativo, eu posso colocar aqui junto com o LED aqui, ó. Tudo tá indo para o mesmo local. Deixa eu ver se eu tenho um jumper aqui, só para eu visualizar aqui. Vamos ver se eu tenho um jumper aqui. Acho que eu não vou ter aqui agora. Mas vai dar do mesmo jeito. O que eu vou pegar? O lado negativo do LED, eu vou lá, ó, no negativo do LED do outro lado, que é o mesmo ponto. Tá vendo ali, ó? Então, ó, só para você entender aqui o circuito, ó. É exatamente aquilo que eu desenhei. O positivo, um lado tá indo pro anodo do LED e vai sair pro GND, que é aqui a ponteira preta. Do outro lado, tá indo ali para o coletor e depois tá indo para o positivo do LED. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou aplicar tensão. Pronto. Olha só, o LED acendeu. Se eu diminuir a corrente, ó, vamos ver se vai, ó, diminuir a corrente. Aumentar mais a corrente aqui, ó. Ó, olha a emissão do LED, ó. Não sei se vai dar para acompanhar, ó. Ele aumentando a luminosidade e abaixando um pouco, ó. Tá vendo, ó? Ó, aumentando, diminuindo. Aumentando e diminuindo. Então quer dizer o quê? Que o LED da entrada aqui, ó, o LED interno, ele está emitindo mais luz e menos luz. E o transistor da saída, ele está recebendo essa informação e conduzindo mais e conduzindo menos. Essa condição do ópto do secundário aqui, ó, do lado B, eu consigo visualizar através desse LED que eu coloquei. Então eu consigo ver, ó, que está conduzindo mais e conduzindo menos. Conduzindo mais e conduzindo menos. Conduzindo mais e conduzindo menos. Então, o que aconteceu aqui, ó? Só para você entender ali, ó. O que você está visualizando aqui, ó. Eu coloquei exatamente esse circuito. O que acontece aqui, ó? Quando eu aumento a corrente, vamos colocar aqui para 30 mA, que foi o máximo. O que vai acontecer? Esse LED aqui vai emitir mais luz. Consequentemente, eu terei maior corrente aqui. Se eu tenho mais corrente, o LED brilhou mais, aquele LED vermelho. Quando, por exemplo, eu diminuir aquela corrente para, vamos colocar aqui, ó, 5 mA, aqui a emissão de luz diminuiu. Consequentemente, a corrente que circula aqui diminuiu. E o LED diminuiu a emissão de luz aqui também. E aí por isso que deu para ver o LED aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo o brilho do LED. Ó. Vamos fazer novamente para você ver aqui. Ó. Ó, o LED tá ali com 9 mA, ó. 9 mA tá essa iluminação, essa emissão. Agora eu vou aumentar um pouco, ó. Ó como que ele vai aumentando e diminuindo, ó. 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 Vai, ó. Ele não tá piscando, ele tá aumentando e diminuindo, ó. Ó, vou aumentar um pouquinho. Vou aumentar mais, vou aumentar mais. E assim por diante, ó. Então, quer dizer também que esse teste realizado já também tá tudo certo, tá tudo ok e tá comprovado e aprovado que esse ópto tá show de bola. Ó, o José Ferreira, ó, tenho 44 anos de eletrotécnica, hoje é a primeira vez que assisto uma aula de como funciona um fotoacoplador e como testar ele também. Fico lisonjeado, né, de saber isso, José. 44 anos e assim, eu sendo professor da sua primeira aula de teste de optoacoplador. Fico muito feliz, tá? Muito obrigado, Edson. Calma que ainda não acabou. Lembra que eu falei que é 3 testes? Esse foi o segundo. Esse foi o segundo. Vamos para o terceiro, que é o mais hardcore, né? Que não fala, é o mais, vamos dizer assim, que vai mostrar mais informações ainda desse ópto.
qual que vai ser o procedimento? Vamos pegar aqui novamente aqui, ó, para nossa... Isso aqui foi usando, ó, aqui, o primeiro foi usando a fonte e o multímetro, aqui somente a fonte, e agora o gerador de sinal e a fonte. Rapaz, agora vocês vão ficar fera. Mais fonte. Quero ver agora se vocês vão ser bom, ficar bom em ópto. Não vai ter ópto que vai escapar do 6 agora. Você vai falar, você vai estar ruim? Deixa eu testar o C agora, vamos ver se está ruim mesmo. Vamos lá. O que vai acontecer aqui agora? Eu tenho o seguinte. Vamos pegar aqui. Só vou apagar aqui a parte do que eu escrevi aqui. Não vai dar? Vamos ver se eu vou conseguir copiar aqui, ó. Vamos pegar aqui agora. Vou aumentar aqui agora. Só mudar aqui os terminais, está aqui invertido, né? A bateria não. Cadê o carregador aqui? Só pegar o carregador aqui para carregar aqui o meu iPad. Ai. Só um segundo, pessoal, para não acabar a bateria e a aula acaba, né? Espera aí. Só pegar aqui, colocar aqui no iPad aqui. Só um segundo. Pronto, agora está carregando. Então vamos colocar aqui novamente que terminais é ao contrário, né? 4 e 3. E aí agora, testando com osciloscópio. Na verdade, não é nem com osciloscópio, é o gerador de sinal do osciloscópio, né? Gerador de sinal mais fonte. Agora vai ser show também. O que eu vou fazer? Numa fonte chaveada, nós temos finais que ficam se alternando, não é nada contínuo, né? Então vai ter ali chaveamento, por exemplo, então vamos fazer também através do chaveamento. E aí o que acontece? Qual que vai ser o circuito? Vai ser o mesmo, praticamente, ó. Eu vou ter aqui um resistor de 180 ohms, e aí eu vou colocar aqui, ó, um gerador de sinal de 2,5 volts de amplitude, vou colocar 1 Hz de frequência, e aí o negativo vai ser aqui, ó. Então eu vou colocar um gerador de sinal com um sinal quadrado que vai ficar ligando, desligando, e vamos ver se o fotoacoplador vai estar reagindo a isso. E aqui do outro lado eu vou colocar somente a fonte, ó. Então o resistor ali de 380, né? 330, né? Melhor dizendo. E aí os 5 volts. E aqui vai ser o GND. Beleza? Então aqui agora eu vou colocar um PWM. É exatamente isso. Vamos pegar aqui agora. Só vou pegar o osciloscópio para você ver. Esse osciloscópio aqui, ele tem um gerador de sinal, tá? E aí eu vou mostrar o sinal que eu vou estar que vai estar gerando ali, ó. Vamos pegar aqui o sinal que eu vou gerar para aplicar ali no ópto. Então aqui, ó, vamos pegar aqui. Só colocar aqui. Não se preocupe com relação ao manuseio do osciloscópio, tá, pessoal? Vamos focar aqui na questão da aplicação, né? Então vamos pegar aqui. Ó, tá vendo que o sinal tá indo de alto para baixo, alto para baixo, alto para baixo. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, tá vendo que tá um sinal liga, desliga, liga, desliga. Não sei se pegou aqui na tela. Ó, tá vendo lá, ó? Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Esse é o sinal que eu vou mandar pro LED. No caso, o LED do optoacoplador. Então, beleza. Ó, então aqui, ó, o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui agora, ó. Agora a importância é exatamente aqui na placa. Então, ó, positivo do gerador, isso aqui é o gerador de sinal, tá? E negativo. Pronto. Já liguei ali agora. Vamos ver aqui, beleza. Ué, professor, mas por que o LED não está acendendo? Porque justamente o fototransistor do outro lado, ele precisa de uma tensão de alimentação mesmo. E aí, quem que vai fornecer isso? A fonte. Então vamos fazer o seguinte, colocar 5 volts aqui, ó. Uma corrente de no máximo 30 mA, é o que eu posso.
e aí os 5 volts. Pronto, 5 volts. E aí a fonte agora vai alimentar o LED que está recebendo ali agora as tensões. Vamos ver se ele vai ligar? Vamos ver aqui. Vamos ver se vai receber aqui agora. Deixa eu ver qual que é o sinal que está sendo recebido aqui. Tem que ser uma onda quadrada. E vamos ver se o LED vai aplicar aqui agora. Vamos ver aqui. Ah, saiu aqui. Vamos ver. Calma aí aqui. Deve ter sumido alguma coisa aqui. Vamos ver. Se o gerador tá certo. Ah, tá. Vamos colocar uma tensão maior aqui. Espera aí. O gerador. Só o gerador aqui. Pronto. Deixa eu ver qual que é o sinal. Vamos ver se não escapou aqui também a conexão. Porque é para dar certo. Vamos lá. Vamos ver se a tensão aqui está pouca. Vamos colocar mais corrente. Parece que... Vamos ver o gerador aqui. Só confirmar aqui, pessoal. Tá pegando ali para vocês? Tá, né? Vamos ver se esse LED vai acender só para ver o seguinte. Talvez a conexão da protoboard aqui ela não pega, né? Vamos ver. Ou talvez o LED queimou, né? Vamos ver aqui. Vamos ver a corrente novamente. A corrente está alta. Só um segundo, pessoal. Baixar a corrente novamente aqui. Positivo, negativo. Beleza. Tá vindo aqui da fonte. Vamos ver se não estava conectado aqui. Vamos ver aqui o positivo aqui. E negativo. Ué. O que esse bichão aqui não... Vamos ver se talvez no teste não danificou o LED. Vamos ver se do outro formato está funcionando. Só um segundo, pessoal. Talvez na hora do teste passado ali, o LED pode ser queimado com um aumento de corrente sem eu perceber. Não, o LED está aceso. O LED está acendendo. Ó. Vamos ver aqui. Beleza, então. Deixa eu ver se o... vamos ver se está desligado aqui, pessoal. O gerador. Calma aí, pessoal. Vamos ver novamente o sinal do gerador. Vou mostrar para vocês novamente ali, tá? Vamos ver o sinal do gerador que ele estava aparentemente desligado. Vamos ver se ele vai voltar novamente aqui, ó. A conexão da protoboard talvez não estava das melhores. Vamos ligar aqui, ó, o gerador. Pronto, agora gerou. Agora tá ligado. Vamos ver aqui. Canal 1 também. Pronto. Vamos pegar aqui as configurações. Beleza. Canal 1. O que não está gerando aqui agora esse osciloscópio? Aí, foi. Tá vendo? Agora tá gerando, hein? É ao vivo e a cores, né? Como o Darley falou, né? Vamos ver agora se esse LED brilha ou não brilha. Vamos ver aqui os 5 volts. Novamente o gerador aqui. 5 volts de amplitude, uma frequência ali, beleza. Vamos ver agora se ele vai conduzir. Só reforçar aqui as conexões aqui. Porque pode ser que esteja a conexão sem conectão. Só reforçar aqui. Pode ser que essa protoboard não estava conectado. Beleza, positivo, negativo. Beleza. Vamos ver aqui agora. Vou voltar aqui para a tela aqui para vocês aqui, ó. Então a fonte vai estar sendo alimentada aqui e negativa aqui, positiva aqui, ó. Vamos ver. Será que... Olha lá, oh, aí, ó. Foi ou não foi, né? Filha da mãe. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Era uma conexão ali. Então agora o que está acontecendo? Eu estou mandando um sinal de frequência e o LED está piscando com base nessa frequência.
Ó, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Esse é um sinal que está sendo enviado pelo gerador de sinal. E aí, se eu for aumentar a frequência do sinal lá no gerador, ó como o LED vai aumentar, ó, a frequência, tá vendo, ó? Ó como que ele pisca mais rápido. Ó, vou lá no osciloscópio agora, vou aumentar a frequência para 10 Hz agora, ó. Para 10 Hz. Ó o LED piscando, ó. Então toda a informação que está chegando na entrada tá também sendo correspondida na saída. Então, mais uma maneira de se testar ali um optoacoplador. Agora aqui, ó, eu estou mandando frequência para o lado do LED do fotoacoplador e eu estou vendo que realmente está respondendo na mesma intensidade, na mesma frequência na parte do transistor fotoacoplador. Então tá tudo certo também, tudo ok também com a questão dos testes. Então, o que vocês aprenderam então, né? Só para você entender, né? Novamente, só desligar aqui agora o LED e também o gerador. Quase que esse LED aí me arrebenta, hein? Ao vivo, hein? A orelha até que esquentou mais. Eu falei, nossa, será que não vai dar certo ao vivo? Mas deu, né? Deu certo. Tem que dar certo. Na verdade, dá certo, né? Era uma má conexão mesmo. Então, primeiro teste que vocês aprenderam. Usando a fonte e o multímetro, vendo a resistência. Segundo teste, somente a fonte. E o terceiro teste, o gerador mais a fonte. Esses são os testes completos que você vai utilizar ali também para você testar um optoacoplador de maneira correta, segura e também com a melhor informação. Você vai colher informações corretas de um optoacoplador e jamais ele vai te passar para trás, né? Ele vai lá e você vai testar, vai ter a conclusão e sim, ele tá bom, ele tá ruim. Entendido, pessoal? Jamais ficará com dúvida se ele tá bom ou está ruim. Agora você vai ter certeza. Ele tá bom, ele tá ruim. Então, é assim que você tem que fazer. E lembrando, né, pessoal, são procedimentos. Isso são... Olha só interessante, né? Um componente, 3 procedimentos que você pode pegar as corretas dele. Além de tudo, né? Você pode testar de uma maneira, você pode testar de outra. Eu vou testar de um jeito, vou testar do outro. As duas maneiras deu os mesmos resultados? Tem como estar errado? Não. Tem como estar errado? Não tem como. A resposta que você terá do opto vai ser sempre a mesma, mesmo você aplicando ali procedimentos diferentes como esse. Então, um componente, sabendo como ele funciona, sabendo como testa, 3 maneiras corretas de ser realizado. Logicamente, sempre respeitar ali os seus limites e também respeitar o seu funcionamento. Sempre é isso que você tem que entender e sempre você tem que aplicar os melhores testes. Deu para entender bem, pessoal? Tá dando para entender? Tá dando para compreender? Agora o optoacoplador não vai ser mais uma charada para vocês, agora vai ser fácil de você testar, fácil de você entender, que agora ele não vai ser mais o vilão, né? Agora, filha da mãe, você tá meio comportando errado ali, deixa eu ver se você tá bom mesmo. Isso é o TMTD, pessoal. Né? O TMTD são maneiras de você testar, maneiras de você colher resultados, colher informações, aplicando testes em dispositivos, que aí dispositivos podem variar, né? Optoacoplador, transistores, LEDs, diodos, capacitores, indutores. Então, é você saber os melhores procedimentos para aplicar em determinados dispositivos. Então, dispositivos são os componentes, ou até mesmo os circuitos ao todo.